Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Whitney, Meu Amor. Whitney, Meu Amor é um livro de Judy McKnowll. Este foi o primeiro livro que eu li da autora e é o segundo volume de uma saga, não é o primeiro. Não são sagas onde nós temos que ler por ordem, mas que se focam aqui em várias gerações de duques e relações com a família. Portanto, o livro para trás eu sabia que não precisava de o ler para ler este, e neste caso este foi-me emprestado por uma amiga minha, a quem eu agradeço muito, porque eu de facto andava super curiosa por ler esta autora e estava um bocadinho reticente a comprar porque não sabia se ia gostar. Então, este livro é um romance de época e conta a história de Whitney, e Whitney é uma rapariga sempre muito extrovertida, sempre a fazer disparates. Isto começa na adolescência dela e ela está perdidamente apaixonada por um rapaz chamado Paul, portanto por um vizinho. E ele é mais velho, mais sensato e não quer saber dela, portanto ela é uma miúda de 15 anos que só se porta mal e só faz asneiras, que se veste como rapaz, que anda a cavalo em pé e só faz assim disparates. A nossa história começa precisamente quando chegam uns tios da Whitney para a levar para a França, e a tia mete ali a missão dela de a transformar numa dama, porque vê que de facto que ela tem potencial, apesar de toda a gente falar mal dela e do temperamento dela. Então a Whitney é levada para a França e lá é transformada e educada numa dama, e de facto quando entra na sociedade francesa é um deslumbre, toda a gente fica embasbacado com ela, os homens caem aos pés dela, é assim uma coisa deslumbrante, mas ela continua apaixonada pelo rapaz da infância dela, pelo Paul, e rejeita todos os homens que lhe aparecem à frente, mesmo aqueles de quem ela até poderia gostar ou vir a gostar, ela rejeita-os a todos. A certa altura ela é mandada de repente voltar a casa, e quando chega a casa é deparada com um novo vizinho, um vizinho que anda de volta dela e que a anda a atormentar. Ela fica extremamente perturbada, ela não quer as atenções dele, ela está encantada por o Paul finalmente olhar para ela, agora que ela é uma dama bem comportada e bonita, e só pensa no Paul e tem estas atenções deste vizinho novo, e quando ela está prestes a ficar noiva do Paul é que descobre que esse vizinho é na realidade um duque que comprou a dívida do pai dela e a pagou toda e lhe deu uma fortuna extra em troca da mão da Whitney em casamento. Esta é a premissa da nossa história. Este livro é bastante grande para romance de época, isto é muito grande, tem 600 e tal páginas, e é uma história que de facto acompanha muito tempo, porque nós começamos com ela adolescente e depois a história vai crescendo e evoluindo. Eu tinha este livro, como já disse, foi-me emprestado e eu fiquei super contente quando a minha amiga me trouxe, e agradeço-lhe mais uma vez, porque eu queria muito ler esta autora. Eu estava a apostar que ia adorar esta autora. Eu tinha este livro na minha estante e só uns meses atrás me perguntassem, olha, daí qual é o livro que tu prevês que tu vais dar 5 estrelas e vais amar? Eu dizia este e não pestanejava. Eu dizia mesmo, é este, eu vou amar este livro, tem tudo para eu gostar, tem romance de época, tem descrições, tem história de amor, tem excelentes pontuações no Goodreads, eu vou amar este livro, eu vou-lhe dar 5 estrelas, eu vou querer roubá-lo à minha amiga e tê-lo aí na minha estante. Isto pode ser um bocadinho controverso, mas eu acho que esta foi a minha maior desilusão do ano, de longe. E porquê? Porque tinha tudo para eu gostar, e teve aqui coisas que eu amei, e detestei a história de amor. Então, começando no princípio. A escrita é muito, muito boa. Aliás, envolve-nos logo. Eu comecei a ler e em poucas páginas já estava no ritmo da autora, a escrita já fluía e li bastante rapidamente, mesmo tendo em conta o tamanho dele. É um livro que se lê muito, muito rapidamente. A escrita é mesmo incrível, muito fluida. E há que ver que este foi o livro que lançou a autora, portanto ainda foi dos inícios dela, e ela atualmente tem montes de coisas publicadas. Os pormenores da época, que não sei dizer até que ponto é que são muito fiéis à época, mas eu não estava muito preocupada com isso, porque eu não estou a ler um romance histórico, não tenho que ler aqueles pormenorzinhos todos exatamente como seriam na época, mas aqueles pormenores da roupa, dos penteados, aqueles pormenores dos olhares espetaculares, personagens secundárias incríveis, momentos cómicos super engraçados, nos deixar de facto a rir. Tudo, tinha tudo para eu gostar. Os protagonistas tiveram para mim 2 problemas. Um foi eles serem descritos ambos como muito inteligentes e super capazes, especialmente ele, mas ambos, ela sabe não sei quantas línguas e é muito estudiosa e sabe um monte de coisas, e ele é descrito como uma pessoa super responsável, que trabalha e que governa as propriedades
com muita certeza e que sabe muito bem falar com as pessoas. E depois, quando estão os dois juntos, parecem crianças de 5 anos. Agora, isso até poderia não me ter incomodado se a história de amor não me tivesse incomodado, porque a história de amor eu achei tóxica e extremamente problemática. Eu sei que isto pode ser controverso, é a minha opinião, volto a dizer, e eu, atenção, percebo porque é que há pessoas a adorar este livro. E se calhar se eu tivesse lido há uns anos atrás, teria adorado. E se calhar é isso que me deixa tão perturbada. Se calhar é mesmo saber que se eu tivesse lido isto há uns anos atrás, teria amado e nem sequer teria dado conta do quão mau o relacionamento deles é. Para vos dar um exemplo, logo no início, portanto, para aí a página 100, que estamos a falar ainda no início deste livro, já que é um grande calhamaço, a Whitney está na França, num baile de máscaras, e está a sonhar com o Paul, não é? Com o amor da infância, a pensar na forma como ele a vai ver quando ela voltar, e nisto aparece um estranho, uma pessoa que ela nunca tinha visto à frente, mascarado, portanto, baile de máscaras, que a agarra à força, que a beija à força, e quando ela grita e lhe bate, ele beija mais e mais e mais. Gente, isto não é amor, é assédio, tá? Mais tarde, há ali uma oportunidade de ele pedir desculpa e eu pensei, pronto, ele vai se redimir, ele aqui vai se redimir. Mas não, pediu desculpa com um ar de quem não quer pedir desculpa. E aqui em diversas situações, quando ela, por exemplo, o acusa de a ter comprado, que na realidade foi o que ele fez, pagou a dívida ao pai e comprou, ele diz, não, o que eu fiz foi livrar-te da miséria e tu devias era agradecer-me. E ela acaba por lhe dar quase razão, estando apaixonada por outro. É óbvio para nós que a Whitney tem aquela paixão de infância, mas que vai passar e que de facto o rapaz não é flor que se cheire, mas acompanhando a personagem, ela não está apaixonada por ele. Ela começa a ver mais tarde, a sentir-se atraída e mais tarde a apaixonar-se, mas nas fases iniciais ela está perdidamente apaixonada pelaquela memória de infância. E eu sinto que a autora não respeitou isso e o relacionamento é extremamente tóxico. Até depois haver uma cena mais para a frente, que eu não vou dizer porque é um spoiler, que eu achei horrível. Há muita controvérsia com o primeiro livro dos Bridgertons porque dizem que há uma cena de violação, que é naquela de QB, pronto, as pessoas acham, é violação, não é violação, deixa ao critério de quem quiser. Aqui, para mim é violação. Há aqui uma cena que acontece para a frente, que com umas personagens, eu não vou dizer o que é, novamente, mas para mim isto é violação. E todos esses acontecimentos encravaram uma leitura. Eu cheguei então à página 100, onde aconteceu essa cena dele agarrar à força e a beijar e ela a gritar, não conhece de lado nenhum, e eu encravei na leitura. Eu não conseguia avançar, eu estava enojada com aquilo, estava a fazer uma aflição tremenda. E depois pensei, não, pronto, isto é o início, a autora vai remediar isto. Chega aquele pedido de desculpas, que depois ele revela que afinal não quer pedir desculpas e que depois dá para o torto. E eu encravei novamente. E cada vez que chegávamos a um ponto em que acontecia uma coisa estúpida desse género, e eu posso dizer que neste livro acontece muito mal entendidos que eles se conversassem um com outros ouviam, imenso, situações em que ele simplesmente, ele ou ela, podia perguntar, olha, o que é isto? E ele dizia, é isto, e ficava resolvido, e não havia mais história para a frente, e em que eles quase deram cabo da vida um do outro por causa disso, quase se arruinaram mutuamente como pessoas, com integridade, e fez-me muita aflição, porque essa coisa de não falar e de não comunicar é normal, é um clichê, mas levá-lo ao extremo que a autora levou, eu achei extremamente problemático. De tudo, foi um livro que não funcionou para mim, que percebo porque é que as pessoas adoram, mas para mim deixou-me mesmo frustrada, porque tinha tudo para eu gostar, e a história de amor tirou-me do sério, deixou-me super perturbada, super enojada em momentos. Havia momentos em que me apetecia tirar o livro pela janela, que não estava a perceber onde é que a autora tinha a cabeça e não estava a perceber como é que as pessoas adoravam o livro. O final, claro que a autora endireita as coisas, mete tudo muito bonito e muito romântico, mas de facto houve aqui momentos em que eu achei, ok, a partir de agora vai endireitar, e de repente volta atrás. Agora vai, não, para trás. E andou muito assim. Foi um livro que eu tive que intercalar com outras leituras, porque eu não... Estava super curiosa na mesma, por causa da escrita, por causa daqueles pormenorzinhos todos que eu já disse, por ter todo este potencial e eu não querer acreditar que não estava a gostar. E ao mesmo tempo,
não estava a conseguir avançar. Então tive que intercalar com outras leituras pelo meio. Foi uma leitura que me demorou imenso tempo a ler. Eu pegava nela e lia muito rapidamente, mas depois parava e não conseguia pegar nela. Não tinha vontade nenhuma, só me apetecia gritar às personagens. Entretanto fui ao Goodreads ver se eu era mesmo a única, porque ele tem mesmo ótimas pontuações e, de facto, a maior parte das opiniões escritas, a maior parte é parecida com isto que eu estou a dizer. Claro que há pessoas que não deixam a opinião escrita, não é só dão a pontuação. Mas eu andei para lá a fazer scroll e vi um monte de gente a falar nisso, que a Whitney parece tão inteligente e de repente parece uma tolinha, que tem cenas muito infantis, relações muito problemáticas e, de facto, eu achei a história de amor problemática e penso que, acima de tudo, isso incomodou-me. No final de contas, eu cheguei ao fim sem saber que pontuação havia de dar este livro e posso dizer que já o acabei há uns dias. Continuo sem saber bem que pontuação ia dar este livro. É tão triste. Eu tinha tantas expectativas para este livro. Parte de mim quer dar 5 estrelas a umas coisas, 1 estrela a outra. Eu acho que lhe vou dar 2,5 estrelas. Eu acho que é o livro com menos pontuação que eu dei este ano. Mas há partes deste livro que eu amei. E partes que eu não suporto. Não sei mesmo o que dizer. Pessoal, digam-me em baixo se alguém por acaso concorda com a minha opinião, se discordam completamente. Digam-me, se calhar, fatores que fizeram adorar este livro e se esses fatores, se calhar, não vos incomodaram como incomodaram a mim. Digam-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um vosso gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Volto a recordar, se quiserem adquirir este livrinho, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não terem qualquer custo adicional utilizá-los, mas estão a ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais e eu agradeço-vos muito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!